Oi, gente, tô aqui de novo. Hoje o Instagram, ele tá testando aqui. A gente caiu de novo. Eu peço desculpas, a gente vai começar o programa Empregabilidade Blindada de hoje. A Karina tá aqui com a gente. Gente, agora não vai dar mais problema, acredito eu, tá? Eu visualizei aqui conexões, tudo novamente. Vamos lá, pela terceira vez. Mas isso acontece, né? Programa ao vivo. Hoje a gente precisa estar preparado para tudo isso, tá vendo? Até em questão de gravação mesmo, né? De vídeo currículo, isso acontece. Às vezes você está participando de processos seletivos em plataformas digitais, a sua conexão cai, você acabou de fazer o cadastro todinho do seu currículo. E a gente precisa lidar super bem com tudo isso que acontece, né? A Cris pediu aqui para entrar. Vamos. Pronto, Cris. Pronto, deu certo. Agora deu certo. Eu não sei o que estava acontecendo aqui, mas dessa vez caiu de novo, mas eu consegui. Por exemplo, se a gente tivesse já fazendo o programa com muito tempo, eu ia conseguir salvar. Aquela vez eu nem salvei a gravação, eles não deixaram. Colocaram o vídeo encerrado. Mas não tem problema, né? Eu estava explicando aqui para os nossos telespectadores que isso acontece mesmo, né? E a gente precisa estar positivo, né? E falar, vamos voltar? Vamos gravar de novo? Isso mesmo. Precisa, bom, como, tá aqui com a gente. como Pode quando você falar. está buscando recolocação, né? Você tem que estar sempre positivo e pronto para os percalços, né? Exatamente. Olha, até o vídeo acontece isso com a gente para a gente dar o exemplo aqui para os nossos assessorados e candidatos, né? Fabi tá aqui com a gente, o Ricieri também, a Karina também. Vou dar um oi para todo mundo, a Mari. Gente, obrigada, viu? Oi. A gente está no terceiro vídeo e vocês estão aqui com a gente. Então, para o pessoal que está no YouTube, que vai nos assistir, o nosso programa Empregabilidade Blindada começa o mês de outubro, falando sobre como passar nos processos seletivos atuais. Eu trouxe hoje a Cristina Alves, ela é da minha equipe, Job Hunter, trabalha comigo há 3 anos. Todas as pessoas que passam pela MB Carreira e Recolocação, tanto em processos de recolocação digital, como candidatos, então encontra a Cris e eu. Sim, falam com nós, né? E hoje a gente está aqui para dar as dicas de como você deve se portar no processo seletivo, desde o envio do currículo, da confecção do currículo, do planejamento estratégico, da imagem que você gostaria de passar para a futura empresa que você quer trabalhar, via LinkedIn e via currículo. A Cris vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai dar algumas dicas também, como se portar no telefone, algumas soft skills que a gente quer colocar no currículo, a gente teima, fala, eu vou colocar lá que eu trabalho em equipe, que eu sou proativo, que eu sou mão na massa, e a gente vai falar que é o contrário, gente. Não. As soft skills, elas precisam ser ditas e não escritas no currículo vitae, tá bom? Então vamos começar de novo. O Júnior tá aqui, deu bom dia, Júnior, bom dia. Hoje a gente abriu o programa 3 vezes, essa é a terceira vez, mas estamos aqui. A gente vai seguir em frente. Hoje o programa ele vai até provavelmente umas 9 horas da manhã, mas não tem problemas. Estamos aqui para vocês. Então vamos lá, Cris. Cris agora vai falar já desde o currículo. O que é super importante o candidato ou o assessorado de carreira ter no currículo? Bom, primeira coisa que você tem que ter clareza para onde você quer ir, é o teu objetivo profissional. Né? Isso a gente, na assessoria, a gente alinha com o candidato para realmente fazer uma busca focada. Né? Então, o objetivo, o currículo em Word, ele tem que estar o máximo atualizado possível, né? Não pode ter as soft skills, como você está dizendo, mas se eu não colocar, como é que o recrutador vai saber se ele não me chamar para entrevista? Se ele não te chamar para entrevista, esquece, você não tem o perfil para vaga ou não foi desta vez, tem outra oportunidade aguardando por você.
certo? Sim, exatamente, né? Exatamente. Por quê? Porque hoje o mercado, ele quer especialistas, ele quer entender que você sabe exatamente ao que você veio, o que você está se propondo e o quanto você está atualizado em relação à tua profissão. Então, a pós-graduação, que é importante, essencial, eu diria, né? Sim, principalmente dependendo do cargo que você está almejando, se você não tem, não adianta nem se candidatar, né? Então tem que buscar outras vias. O idioma, o inglês é outra coisa absolutamente essencial para quem quer fazer um planejamento de carreira, para quem quer atuar no mercado corporativo, né? O objetivo também, né? É o bom ter um objetivo tem. objetivo, porque a gente encontra vários currículos sem objetivo, né? Ou com vários objetivos, um não tem nada a ver com o outro, não é, Cris? Isso é muito importante, a gente ter um objetivo alinhado. Isso. O objetivo, acho que é o ponto de partida, né, Má? Você ter o Sim. objetivo alinhado é o ponto de partida. Aí o resumo de qualificações, que nós dizíamos que ele tem que ter no máximo 5 tópicos, ele tem que mostrar exatamente o que você tem de melhor, mas em hard skills, a tua especialidade, e que tem que estar alinhado ao teu objetivo. Exatamente. Né? Diga. Não, eu ia falar, e aproveitando tudo isso, lembrando sempre em 2 páginas, né, Cris? Isso, sempre em 2 páginas. Ah, mas eu tenho 30 anos de carreira e eu trabalhei em empresas muito boas e trabalhei e fiz muita coisa que eu não faço hoje, mas que eu sei fazer. Ok, a gente pode conversar sobre colocar isso no LinkedIn, né? Porque o LinkedIn, ele te dá essa possibilidade. O currículo, como o recrutador vai ficar muito pouco tempo, ele tem que estar atualizado e alinhado, né? E você tem que ter um currículo também num formato inovador, né? Um currículo bonito também, chamativo, que é um currículo que nós fazemos todo colorido, e a cor sempre ligada à área de atuação do assessorado, né? Porque isso vai te dar destaque, vai mostrar um cuidado com a tua imagem, vai compor a tua imagem profissional, né? Você ter eu tenho o Word, mas eu tenho esse currículo para mandar por internet. Quando a pessoa pede rapidinho, você já manda em uma folha. Alguns currículos de 2 páginas, no inovador, ele fica em uma. E isso para o recrutador é excelente. Ele consegue ter uma visão geral do candidato muito fácil, né? Sim. Uma outra coisa... Pode falar, depois eu complemento, não tem problema. Não, aí eu ia partir para o LinkedIn. Se você quiser complementar alguma coisa sobre currículo. Sim, então, além do currículo idêntico ou congruente, não vou falar idêntico, porque no LinkedIn a gente pode completar com mais informações. Mas o que Então, assim, vamos colocar currículo congruente com o LinkedIn. Uma das coisas, assim, mais importantes, né? Quando você se mostra para o mercado de trabalho. E o currículo, ele precisa, gente, precisa estar atualizado, mesmo que você não esteja disponível no mercado, tá? Mas se você hoje está no LinkedIn, você pode sim receber uma sondagem de um novo emprego e a pessoa vai pedir o seu currículo e aí você vai pensar, poxa, mas eu não tenho o currículo atualizado. E aí você corre para um serviço de job hunting, que é o nosso caso, e aí você pede um currículo, uma atualização de currículo assim, hoje, 8 horas da noite para amanhã de manhã. Então, e aí a gente passa muito por isso, né, Cris? Então, assim, é algo que a gente não consegue alterar, otimizar um currículo assim tão rápido da noite para o dia, porque não é só dar um tapinha no currículo. Todo mundo fala isso. Só que o mercado não aceita mais esse tipo de comportamento, gente. Isso que é uma das coisas mais importantes que eu sinto. Não é dar um tapinha no currículo, não por exemplo, eu vou assinar a Cato e daqui um mês eu estarei recolocado. Nossa, essa percepção de mercado de trabalho, ela mudou tanto, mas tanto, que é isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Eu e a Cris, a gente praticamente, nós duas estamos na linha de frente e a gente sabe que esse comportamento,
ele transparece para o recrutador ou para o headhunter. Sim. E aí, e hoje, a imagem que você passa já do currículo e do LinkedIn, ela transparece ainda mais no contato, né? No contato presencial, via telefone, ou numa chamada, num call, como a gente está fazendo. Então, por isso que isso é uma das coisas mais importantes. A gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas eu acho importante frisar, porque isso pode levar a uma reprovação no processo seletivo. E às vezes a gente não sabe o porquê, né? E se pergunta. Porque demonstra uma ansiedade, demonstra uma falta de organização, uma falta de planejamento. Então, todas aquelas soft skills que você quer vender, né? Isso vamos dizer assim, é um tiro no pé. Porque você está falando uma coisa e está fazendo outra. Exatamente. Então, é importante você ter postura. O LinkedIn hoje é uma ferramenta essencial para o teu networking. Portanto, o comportamento na rede também é muito importante, né? Como você vai abordar um recrutador, como você vai abordar um velho amigo que trabalha numa empresa que você não vê há anos e que pode sim ser uma ponte para você. Mas, poxa vida, eu não falo com essa pessoa há 10 anos. Como é que eu vou chegar e falar, olha, eu tô procurando, tô buscando recolocação, você tá bem? Não é assim, né? Você tem que ver se a pessoa tá disponível para você. Né? Você tem que interagir com ela, retoma. Se você tinha uma relação, retome essa relação. E aí, educadamente, coloca para ela. E deixa ela decidir se ela quer te dar esse apoio ou não, porque ela pode estar num outro momento de vida, né? Isso eu acho uma das coisas mais importantes mesmo, né? Por exemplo, era um comportamento que a gente disparava o nosso currículo para todos os amigos sem cópia oculta, lembra? Algumas pessoas ainda fazem isso, muito menos, mas isso é uma coisa que também não é adequada, tá? Eu gosto de lembrar de tudo que não é adequado, porque a gente está falando das dicas positivas. Mas é legal também falar dos erros, porque aí você pensa sobre isso e fala, bom, então eu vou procurar de uma forma diferente, né? Porque as exigências do mercado, elas estão bem altas, inclusive do recrutador, né, gente? Porque quando a gente liga para você, a gente viu o seu currículo no LinkedIn. Então, a gente vai ligar, vai pedir o seu currículo, porque, como eu falei nos vídeos anteriores, a Cris e eu, nós trabalhamos recolocação profissional e também trabalhamos vagas, né? Então, só que as vagas que nós trabalhamos são hunting. O hunting é um processo seletivo mais especializado. A gente não divulga a vaga, a gente tem a vaga da empresa, a gente faz a busca passiva, né? Faz uma busca ativa, na verdade, pelo cliente no LinkedIn e a gente entra em contato com você. Então, você pode não estar esperando. Só que mesmo você pode não estar esperando, mas você precisa ter aí alguns comportamentos que o mercado espera, que aí a Cris vai falar. E o recrutamento tradicional, que foi o que eu comentei com vocês, ele sim, você usa o LinkedIn depois de um currículo otimizado, um currículo no Word atualizado, num modelo inovador, um LinkedIn congruente, você usando o LinkedIn a seu favor, tanto para networking quanto para busca de vagas, aí você sim vai cadastrar o seu currículo nas plataformas digitais, que a gente sabe que hoje a Gup, a Knob, a Revelo e outras, né? Com o mesmo intuito, você vai passar por todo o processo seletivo por lá. Que são os testes, né, Má? Tem vários testes agora, vídeo currículo, que nós também orientamos como fazer, né, na nossa assessoria. Por exemplo, o que acabou de acontecer com a gente aqui no Instagram, do vídeo ser encerrado, ou ter algum problema de conexão, você pode estar na plataforma digital e você tem que... Geralmente tem duas opções, tá, gente? Ou você tem um vídeo currículo gravado e você insere, mas a grande maioria é igual a que a gente está aqui. Você abre o ao vivo, né? Lá tem também um botãozinho e você grava. E aí você tem 2 minutos para transpor o seu currículo vitae atualizado
num vídeo currículo. E aí pode cair a conexão, você vai ter que entrar de novo, vai ter que gravar de novo. E hoje a gente vive nesse mundo que, apesar de realmente às vezes cansar um pouco, porque cansa, né? Assim, você fala, nossa, eu fico cansada. Por exemplo, a gente está aqui agora há 1 hora, porque são 8h25. Então, eu tô no terceiro vídeo, a gente tem aí os pontos na nossa cabeça principais que a gente precisa passar para vocês, e hoje a gente vai gravar praticamente 1 hora e meia sem parar. E o vídeo currículo a gente tem que fazer umas 10 vezes, se for preciso. Sim. E aí entra na questão da tal da resiliência evolutiva, né? É que é um pouco, no ranking a gente também tem essa questão, essa análise, né, Má? Esse foco. Sim, com certeza. De repente, nós duas ligarmos com as mesmas perguntas e ter a percepção se a pessoa tem digamos, a paciência de entender que ela está participando de um processo e ela está sendo avaliada, né? Uhum. Mesmo que seja uma sondagem, mesmo que se você se demonstrou disposta a passar por aquela sondagem, você tem que responder de acordo, né? Exatamente. Entrar impaciência na segunda entrevista, né, da segunda headhunter que está te perguntando as mesmas coisas, é uma outra pessoa te perguntando, ela vai ter outra percepção, ela está entendendo os teus gestos, a tua linguagem corporal, a tua receptividade, e todas as soft skills, né? A tua proatividade, a tua agilidade, a forma que você se relaciona com as pessoas, a forma que você encara a tua profissão. Tudo isso é avaliado no hunting quando você tem 2 ou 3 entrevistas antes de falar com o cliente, por exemplo. Né? Sim, com certeza, né? E isso que é o mais importante, tanto num processo seletivo tradicional quanto num hunting, a gente quer enaltecer que você seja simpático, que você seja ágil. Ágil, gente, agilidade é assim, vou dar um exemplo, tá? Ó, entrei em contato com você. No momento, às vezes você tá trabalhando, não pode falar, mas você fala, você pode me ligar num outro horário? A gente pode marcar? E aí você mesmo também pode ser proativo, marcou com a Headhunter, faça uma mensagem para ela, fale, olha, eu estou disponível, né? Já estou pronto para falar com você. Isso é muito legal. A gente já faz parte do processo seletivo de avaliar o seu contato, até porque hoje a gente tem a preocupação de colocar você de cara com o nosso cliente. A gente conhece o nosso cliente, a empresa que está contratando, o que ele espera. E aí, desde o momento que eu te ligo, é um processo seletivo. O processo seletivo já começou. Então, simpatia, nunca mentir nenhum conhecimento, ser muito sincero, transparente. Ou, por exemplo, a Cris vai usar os mesmos exemplos, mas a gente já teve um caso que, assim, a gente ligou a pessoa bem monossílaba, sabe? E a gente tenta, né, Cris? A gente conversa muito nisso e fala, mas será? Será que ele não estava num momento tão bom, não podia falar? E aí eu ligo de novo, e aí é o mesmo comportamento. O candidato, ele some, ele não te dá resposta. E tudo isso faz com que você já decline desse candidato, né? Então, por isso que é legal a gente ter uma percepção de eu não estou passando nos processos seletivos, por que será? Será que eu estou muito nervoso? Ou eu não estou aberto? E aí você, num primeiro contato, você transparece, né? Ou deixa nítido tudo que você está sentindo. E é uma das coisas importantes, né? A gente realmente... Eu sei que o passar por uma transição de carreira não é fácil, né? Porque a gente tem hoje uma pandemia, outros problemas acoplados a esse momento. Só que as exigências do mercado, elas estão altíssimas, gente. A gente que está recrutando, a exigência vem da empresa, vem do gestor da vaga, e a gente precisa buscar uma pessoa compatível. Porque você... Não, pode falar. Você tem que ter um especialista naquilo, você tem que ter todas as habilidades e competências solicitadas, mas você tem que ter um comportamento compatível, você tem que saber se relacionar, você tem que saber tratar as pessoas, né?
É aquela questão, eu estou sendo contratado para ser um gestor, quais são as minhas soft skills de liderança reais? E se você se indispor com a recrutadora ou com a headhunter de alguma forma, você já está mostrando que você não sabe ser um bom líder. Você não vai agregar a equipe, não vai, né? Você não vai acolher a equipe. Então, Sim. é importante educação, gentileza, principalmente nesse momento que o mundo anda tão sem empatia, né? Exatamente. E congruência nas suas atitudes. Aí você vai falar, mas Marcela, por que congruência nas suas atitudes? Por exemplo, recentemente a gente fez um anúncio de uma vaga no LinkedIn. Gente, eu tô sendo bem específica, né, com a Cris, porque é bom a gente tá dando a gente tá concedendo exemplos reais do que a gente vem passando no mercado como recrutadora. E isso é algo para fazer com que você pense sobre isso, né? E você pode repassar essas dicas também para outras pessoas. Por quê? Porque às vezes as atitudes de uma pessoa que está buscando recolocação não está congruente com o que ela deseja, né? E aí por isso que não passa no processo seletivo e tem que entender por que não passa do processo seletivo. Se não passa nem por causa da sondagem ou porque é uma questão de desatualização do que você deseja, né? É o que a Cris falou, o propósito. Porque, por exemplo, a gente fez esse anúncio de emprego no LinkedIn, a pessoa se candidatou na vaga, eu fiz um primeiro contato, me respondeu, depois a Cris fez o contato, foi monossilábico, né, Cris? Isso, completamente monossilábico e rude, né? Rude nas respostas. Porque nós tivemos o exemplo de uma outra candidata que também era monossilábica, tanto quanto, mas com uma gentileza na voz, né? Que aí, falando dos casos de sucesso, essa moça dá para ser contratada. Né? Sim, exatamente. E esse rapaz que você está citando, ele foi desanimador, né? Fora que o currículo dele estava desatualizado, não estava congruente com o LinkedIn. E a gente ficou pensando, nossa, onde ele trabalha? Mas o atual que ele falou para a Cris não está no LinkedIn, né? Lembra? A gente conversa entre si, né? Então aí você é uma empresa de recrutamento, aí você liga, a pessoa não te atende bem, não te responde, mas se candidatou na vaga, né? Olha que diferente, né? Então a gente usou esse exemplo aqui, porque isso não pode acontecer, porque aí passa uma sensação, né, de que a pessoa, será que ela está conectada com o que realmente ela quer? Será que é isso mesmo, né, que ela quer? Ela está precisando desse trabalho nesse momento? Sim, né? Passa tudo isso pela cabeça do recrutador, do headhunter, né? Enquanto isso, a gente está avaliando outros currículos, né, Cris? Sim, sim. Tem aquele caso, por exemplo, que você citou, da pessoa que mostra um interesse, né, que 5 minutos, 10 minutos antes do horário marcado, eu passei por isso com uma pessoa com um perfil muito bom, mas que infelizmente não ia aceitar trabalhar presencialmente porque é grupo de risco, né? Mas, assim, uma pessoa extremamente simpática, empática, me avisou, falou, olha, eu já estou disponível, e se colocou, assim, se não fosse essa questão do presencial, seria uma luva para o nosso cliente. Então, né? Mas, por exemplo, olha a postura dele. Com certeza, a gente vai continuar contratando. Essa pandemia vai passar, né? A vacina tá aí. 2021 pode ter uma outra vaga. De quem a gente vai lembrar? Dele, no primeiro momento. No primeiro momento. Isso é o quê, gente? Chega a ser networking. É networking com os recrutadores. E dá para fazer. Se você deixa uma boa imagem por todos os processos seletivos que você vai passar, ou que você passou, que não deu certo, porque, por exemplo, nesse caso, teve essa questão, não era 100% remoto, é presencial. E a gente super entende, não é, Cris? A gente sabe que não é todo mundo que tem interesse em trabalhar presencialmente de novo. O mundo mudou,
E isso é completamente aceitável. Hoje, o profissional ele pode escolher se ele quer trabalhar remoto, presencial. Muitas pessoas mudaram de residência, né? Mudaram E, do local de residência para viver num outro local, né? Enfim, numa outra cidade, num outro estado. A gente super e entende. O mais importante é essa questão de relacionamento dentro do processo seletivo. Eu acho que é é, a dica essencial do nosso vídeo de hoje. relacionamento e transparência, eu diria, né? Transparência, alinhada aos objetivos. Sim, Acho que 50, você diz networking 50% da recolocação, os outros 25% postura do candidato, e os 25% restantes são as hard skills que também são prioridade, né? Óbvio que se você não tiver perfil para vaga, não vai nem ser chamado para entrevista, ok. Mas do momento que você está com o pé no processo, vai depender muito desse comportamento. sim, com certeza. Né? E o que a gente vem falando desde o começo o que é mais importante é você possuir esse planejamento estratégico na hora que você se apresenta para o mercado, que é o Uhum. currículo e o LinkedIn. Gente, o currículo é o portfólio e o LinkedIn hoje é o nosso portfólio online. Você precisa estar inserido na maior rede social corporativa do mundo. Todo mundo está lá, né? E precisa saber usar, né? Precisa saber Também, usar. também. Na verdade, você precisa se perguntar, né? Dentro da minha transição de carreira, o que que eu busco? Uhum. E assim, agora que eu estou recentemente participando de dois processos, na verdade, educacionais, para o mestrado e para o MBA, o meu currículo também foi selecionado. É claro que aí até a moça por exemplo, da instituição falou assim: olha, Marcela, se você quiser passar o seu resumo em PDF do LinkedIn, pode passar. Olha que legal, eu posso usar o meu LinkedIn, né, em PDF para passar, só que ele precisa estar super atualizado, porque eu vou fazer uma entrevista para checar as minhas hard skills, para ver se eu estou disponível, né, dentro do perfil para aquele MBA. Sim, Por exemplo, eu estou me aplicando ao MBA e eu não tenho um currículo atualizado, será que faz sentido? não. Já demonstra, né, assim, uma certa falta de propósito ou de organização para esse propósito, né? Porque querendo ou não, eu estou indo para um MBA. E tudo bem, é um ambiente educacional? Mas hoje no MBA, o que que a gente faz? Além de receber conteúdo, a gente faz network. Networking. Seja ele online ou presencial. Exatamente. Então, tudo depende da forma que você deseja se mostrar para o mercado, gente. Né? Claro que a gente Exatamente. está falando de um bom currículo, de um currículo no Word atualizado, num currículo de modelo inovador, de tratar bem a sua job hunter, né? De relacionamento com a sua job hunter, de um bom relacionamento com a headhunter que te liga. Por quê? Porque eu vou te ligar e você vai me adicionar no LinkedIn, você vai acompanhar meus posts, você vai acompanhar as vagas que eu trabalho. E pode não ser hoje, mas pode ser em janeiro de 2021. Sim, exatamente. É uma postura, né? É uma questão de postura. O recrutador, você se candidatou à vaga e tá lá no LinkedIn, algumas vagas não, mas outras tem lá o RH responsável pela vaga. Sim, a job poster, né? Que é Exato. a pessoa que postou a vaga. Como quando a gente também faz os anúncios do LinkedIn, tá lá a minha carinha e quem trabalha na empresa, a Cris, né? Também. Então, Hum, hoje os processos seletivos, eles estão mais exigentes, mas também estão mais humanizados, eles estão mais transparentes, né? E aí sim. você tem a possibilidade de conversar assim com a dona da vaga, de chegar perto dela, de ter um contato. É claro que a gente recebe muito currículo,
Mas a gente, hoje, né, a Érica, ela entra no meu LinkedIn todos os dias e a gente responde todas as mensagens, né? Então, por exemplo, eu poderia não fazer isso, né? E deixar os meus candidatos, os meus futuros clientes sem resposta. Mas eu tenho uma preocupação, então o meu time, né? Às vezes eu respondo do meu celular, mas a gente tem aí uma organização, um planejamento para que todas as perguntas e as mensagens sejam respondidas. Exatamente, exatamente. Justamente para não deixar ninguém, né, assim, sem resposta, questionando o profissionalismo da MD, né? Sim, Porque o recrutador sem resposta, ele vai questionar o teu profissionalismo também. exatamente. Poxa, como assim? Eu tô falando para ela, me mande o seu currículo, eu gostei do seu perfil, e você não manda? Né? Ou você se candidata e o headhunter entra em contato com você e você não responde. Você só responde quando ele fala assim, você ainda tem interesse pela vaga? Aconteceu comigo, com essa vaga que a gente está conversando aqui. Exatamente. Né? E aí você teve que mandar quantos WhatsApps para a candidata, Cris, para ela te Então, responder? foi no terceiro quando eu falei, você ainda tem interesse? Porque ela tinha um currículo bom. E aí quando o currículo não é muito bom e diz muito respeito ao que o cliente está buscando, e a gente tem que entender que a pessoa está trabalhando, está sendo... Mas no caso dela, além dela estar trabalhando, ela se candidatou à vaga. Né? E Então, se candidatou à vaga e não me retornava. Sim, então por isso que a gente precisa também, é uma dica. Você está trabalhando, mas tem o objetivo de se recolocar, de fazer uma transição de carreira, você precisa, pelo menos, dentro assim, de manhã e na hora do almoço ou à noite, você precisa se dedicar a todas as mensagens que você recebeu das vagas que você se candidatou. Porque os processos seletivos, eles estão online, né, gente? Então é uma coisa rápida. Uhum. E, por exemplo, se eu abro uma vaga, e é um hunting, por exemplo, é uma vaga mais estratégica, no hunting a gente também pode abrir a vaga, mas geralmente a gente não abre o cliente, tá? Mas geralmente as vagas do hunting têm uma certa urgência. Algumas têm urgência, outras não. No atual momento de pandemia, quando a gente abre uma vaga, é porque a gente precisa fechá-la, né? É algo assim que é latente, né? A gente precisa da pessoa para começar a trabalhar. Então, o processo seletivo, ele não vai ser tão demorado. Hoje, eu acredito que, assim, de 30 a 90 dias no máximo. E 90 dias quando o processo ele é mais extenso mesmo, de repente uma vaga executiva, um mapeamento de mercado. Mas uma vaga que precisa começar a trabalhar ontem é uns 15 dias, 20 dias. É o prazo que a gente precisa fechar a vaga, né? Sim, é que o próprio cliente pede, né? Fala, olha, eu preciso desse profissional para ontem aqui, né? E aí a gente tem que ser rápido. E o candidato mais rápido ainda, né? Exatamente. E então, nesse momento, a gente deu umas dicas aqui, a Cris e eu, de assim, como a gente como headhunter e recrutadora, né? Uhum. Agora a gente também vai falar sobre a recolocação digital, que é o nosso processo de assessoria de carreira. Por exemplo, a Cris mais sabe do que eu. A gente não faz um super relacionamento com os RHs das empresas, com os gerentes, que a gente faz todo esse networking de novo, né? É um networking inverso. Ou de RH para empresas. Para quê? Para a gente sempre ter esse retorno quando a gente quer indicar uma pessoa do nosso banco de talentos. Exatamente. E como a gente faz um trabalho muito direcionado, geralmente quando você entra em contato por uma segunda, terceira vez com aquela determinada empresa, com aquela recrutadora especificamente, o retorno ele vem cada vez mais empático, né? Ai, me manda o currículo, olha, eu não estou cuidando dessa vaga, mas eu estou mandando para a pessoa responsável, né? Então a gente tem essa chegança aí nos RHs, né?
mas em função do networking e da qualidade do trabalho, né? Que é justamente alinhar o objetivo do nosso assessorado, né? Através da mentoria de carreira que a gente faz, para entender exatamente o que ele quer e direcionar, né? Muitas vezes a pessoa chega meio perdida, né, Má? Sem saber, assim, tem Sim. 2, 3 coisas. Ah, eu sei fazer isso, mas eu também trabalho com isso, tá. Mas o que que te brilha os olhos? Né? Para que lado você quer? Para onde você está direcionando os seus estudos, o seu foco? Ah, é para isso. Então vamos procurar aqui. Sim, Né? exatamente. E a gente sabe que hoje a gente tem que ser especialista, né? A gente não pode atirar para todo lado. Gente, essa questão de atirar para todo lado é bom ressaltar, né? Porque não funciona mais. Não funciona. Não funciona mais. Vou dar um tapinha no meu currículo e vou atirar para tudo que é lado. Uma hora vai dar certo. Gente, essa uma hora vai dar certo, ela pode demorar tanto, mas tanto. Porque hoje nenhum gestor de empresa que você vai ser entrevistado por ele vai aceitar esse tipo de comportamento. Não, esse é um comportamento, dos anos... não é nem dos anos 90, é um comportamento dos anos 80. Ah, coloca 100, 200 currículos no mercado para todos os lugares que uma hora se arruma. E não é assim. E a gente sabe desse dia a dia, né? E a gente tá aqui, a gente resolveu fazer esse programa por causa disso. Porque às vezes as pessoas falam, mas Marcela, eu não passo nos processos seletivos. Por quê? Então aí a gente, hoje a gente tá inserindo esses porquês para vocês pensarem como uma forma de reflexão, né? Ninguém tá falando, olha, você faz isso, faz aquilo. Mas a gente tem exemplos reais do nosso dia a dia e que a gente precisa alertar. Porque a gente, assim, a gente está numa retomada de mercado bem bacana, né? Esse segundo semestre realmente me deixou feliz em relação às vagas, as empresas estão se movimentando, o mercado está voltando. E eu já falei isso para a Cris, né? Eu acredito que 2021 vai ser um ano muito bacana em relação a emprego. Acredito eu, depois das doses da vacina, né? Porque vai estar todo mundo com gás de voltar a trabalhar, né? Com novas reflexões sobre a vida. Eu diria assim, se eu fosse resumir, né, o que você precisa ter para se recolocar mais rapidamente. Primeiramente, o foco, né, para onde eu quero ir. Segundo, um currículo atualizado, se especializar e fazer um currículo atualizado e congruente com o LinkedIn, né? E em terceiro, talvez o mais importante, o networking, né? E a proatividade, mas busque nos lugares mais inusitados. Muitas vezes, eu me lembrei agora de uma cliente nossa que se inscreveu num workshop de uma empresa que ela gostaria muito de trabalhar. Nada no anúncio dizia que era um processo seletivo se iniciando. Ela não sabia. E no final abriu-se que era um processo seletivo. E foram tendo as fases, né? Ao vivo. Ela está em processo com essa empresa. Pode ser que dê certo, pode ser que não seja essa hora dela ainda, mas ela teve perspicácia, ela está antenada, antenada com o movimento dela de recolocação. Ela está dentro do propósito. Então, dica para você se dar bem num processo seletivo, primeiramente, tenha um propósito, tenha disciplina, planejamento e acredite que você vai conseguir. E se trabalhe internamente, né? Se trabalhe internamente, olha, eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Eu preciso ter uma postura diferente. Porque muitas vezes você é barrado na sua postura. De relacionamento mesmo, comportamento pessoal. E a postura hoje, ela barra muito a continuidade no processo seletivo. Isso é uma das coisas mais importantes. E é a postura até de como se mostrar para o mercado de trabalho. Isso. De não dar bola para um currículo vitae otimizado.
por não dar bola para o LinkedIn, falar, não, eu vou colocar as informações iniciais no LinkedIn, coloca foto, mas às vezes uma foto não tão condizente, né, Cris? Sem foto de capa. E deixa o LinkedIn lá. E espera que o LinkedIn faça algo por você. E aí eu tenho uma triste notícia. Dessa forma, ele não vai fazer nada por você. E não sou eu que falo, viu, gente? Eu tenho professoras, pessoas referências em LinkedIn e são elas que possuem esse enredo, né? Esse discurso já há muito tempo. Você utiliza a plataforma a seu favor, mas quem faz tudo por você é você mesmo, né? E claro, hoje em dia a gente tem terapias alternativas que dão suporte, um processo de coaching, um processo de job hunting, né? A gente, nessa questão do job hunting, a gente hoje em dia vem dando um apoio técnico e acredito também que muito emocional. Sim, a gente hoje tem um apoio técnico e emocional e de autoconhecimento nessa jornada para o novo emprego. E o nosso foco é sempre orientar para que essa visibilidade junto ao mercado, porque a garantia da recolocação dentro de um processo de Job Hunter, 100%, você garante, já me perguntaram isso, mas você garante que eu vou te recolocar? Eu digo, olha, isso eu não posso garantir porque a tua recolocação depende de você. Né? O que eu posso te garantir é que o nosso trabalho vai lhe dar visibilidade no mercado. Eu vou te destacar, eu vou te ajudar a melhorar o teu perfil, né? No sentido assim de se conhecer e de entender o que o mercado quer. Mas você tem que estar aberto, você tem que ter essa flexibilidade de mindset, saber aonde você vai ter que mudar, aonde você vai ter que se adaptar e o que você tem de muito bom que você deve manter. Né? Exatamente. Independente da idade, né? A gente está falando com 20, porque hoje a gente atende aí um público que começa aos 20 anos e vai até os 60, né? Então a gente tem aí um público de 20 que está começando a carreira e 60 que hoje eu não vou falar que está terminando a carreira, porque a gente sabe que tem 50 anos de carreira produtiva. Então, um cliente de 60, ele pode ter mais 20 anos de carreira pela frente. Um de 40, gente, pode ter mais 30 anos de carreira pela frente. É muita coisa. Muita, mas o que eu vejo como importante, e isso eu vou te falar como uma pessoa que tem 50 anos de idade, tá? O importante é você entender que você precisa estar atualizado com o mercado, você precisa estar aberto a mudar os seus comportamentos e os seus pensamentos. Porque se você continuar fazendo a coisa da mesma forma que você sempre fez, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E o mercado tá diferente, tá mais dinâmico. Muitas vezes a pessoa com mais idade, ela vai ter que fazer uma transição de carreira. E por que não fazer uma transição de carreira aos 50? Área, né? Isso não é impossível, porque você tem muita experiência e você vai aplicar essa experiência de uma nova forma e vai aprender. Estar aberto a aprender é estar dentro do mercado. Hoje você precisa, inclusive até na fase que antecede de estar inserido no mercado, que é essa fase que a gente vem falando, o processo seletivo. É um trabalho, né? Muitas pessoas não perguntam pra gente, Cris, mas Marcela, você ajuda também a fazer os testes? Não. Os testes é algo muito peculiar seu, né? Que você precisa do teste de português, do teste de raciocínio lógico, de conhecimentos gerais. É claro que a gente pode, obviamente, dar um suporte na questão de testes comportamentais. Por quê? Porque nós aplicamos o teste comportamental e concedemos para você o feedback em processos de coaching ou até de recolocação para o candidato, para o assessorado em carreira se conhecer melhor. E você se conhecendo melhor, você vai responder o teste de uma forma direta, transparente, mostrando realmente quem é você. E isso te ajuda até. Todo mundo tem seu valor no mercado, né? Sim, até na entrevista.
Porque na entrevista você precisa passar quem você realmente é. Eu sei que tem o desespero, tem a ansiedade, tem a expectativa, tem os outros problemas que estão aqui do seu lado, né? Eles estão aqui, gente. A pandemia está aqui, o problema está aqui, o mercado está na sua frente e a gente precisa driblar tudo isso para chegar até um novo emprego. Exatamente. Mas aí o mais importante é o controle da sua gestão emocional, da sua gestão das emoções. Com certeza, esse controle vai fazer com que você alcance o objetivo desejado. Exatamente. E nós estamos aqui, né, Cris, para isso. Sim, sim. Esse suporte e essa experiência, essas orientações, a gente pode dar e a gente dá, só que assim, né, Má? Depende, de novo, depende da pessoa aceitar, né, introjetar e aplicar para a vida dela. Sim, né? Exatamente. E Cris, quer deixar mais alguma dica para a gente encerrar nossa live de hoje? Nossa live super resiliente, né? Ficamos aqui, falamos 3 vezes do mesmo assunto. Que bom, porque a gente conversa desse assunto todo dia. Sim, sim. É muito gostoso falar sobre isso sempre, porque a felicidade da gente é ver as pessoas indo para os processos seletivos, passando e falando para a gente, olha, tô dentro. Fui contratado, né? Fui contratado, dá uma alegria, né? E a gente teve essa experiência na pandemia com assessorados tanto de nível mais operacional, de pessoas em início de carreira, como pessoas mais estratégicas, né? Então eu acho que a dica é essa, a dica é ter alinhamento, foco e persistência, né? E ter um aprendizado nesse processo de assessoria de carreira, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. É um aprendizado que você tem dentro do processo que fica para sua vida, para daqui a um tempo, quando você for buscar de novo. Você já sabe o caminho. Aí, claro, você só tem que atualizar o mindset porque está sendo pedido. Até porque o que está sendo pedido hoje em 2020 talvez mude daqui para frente e com uma velocidade muito, muito maior. Muito, pode ser que no final do ano que vem a gente esteja aqui fazendo outra live de dicas e tenha outras coisas muito essenciais a dizer que não foram ditas hoje, porque hoje não é a realidade, porque mudou. É a mesma coisa. Há 2 anos atrás eu falava que você tinha que colocar no título do LinkedIn a área que você trabalhava e entre parênteses que você estava em transição de carreira. Hoje não pode mais colocar. Hoje não se coloca mais. No máximo, você menciona no resumo, na última linha, o seu momento profissional. Se você desejar. Então é isso. Olha como as coisas mudam, né? E a gente tem que seguir. Imagina se eu não estudasse, não seguisse o LinkedIn, né? As diretrizes do LinkedIn e falasse a mesma coisa há 2 anos para os meus clientes. Não, a coisa não ia estar acontecendo. Aqui? Então, né? Então, por isso que a gente tem que pensar. A exigência do mercado tá para todos nós. Para quem está buscando uma recolocação em mercado corporativo, em quem quer abrir um negócio, atinge todos nós. A Cris e eu estudamos o tempo todo, a gente conversa muito e para sempre estar atualizado para receber você bem, né? A Érica fala muito disso, que eu mudo as coisas muito rápido. Não é que eu mudo, gente. Eu entendo a velocidade do mercado e o serviço que a gente presta tá adequado? Se não tá, a gente tem que mudar as coisas, né? Os processos de seleção, o quanto a gente se adaptou na pandemia, né, Cris? Nossa, totalmente. E a gente tem essa agilidade e essa flexibilidade de mudança para poder atender bem. E para poder atender ao nosso propósito. De novo, o propósito, que é a válvula mestra, né? Não tem jeito. Então, eu espero que essa live tenha sido muito interessante, porque ela foi bem sincera
e assim, com muita transparência, e falamos de processos seletivos, né? Sim, Inclusive de comportamentos que são inadequados e que podem levar você a ser demitido do processo seletivo, entendeu? Tipo o Roberto exatamente. Justo. Só que a gente está falando de ser demitido do processo seletivo pela sua postura, pela sua fala, pela sua linguagem corporal e pelo seu planejamento estratégico antes de se mostrar ao mercado de trabalho. Exatamente. Vamos deixar essa É isso. reflexão para as pessoas que estão em transição de carreira. Sim. E estamos aqui para isso, né? As pessoas podem procurar pela MD para a gente conversar mais a respeito, entender o momento, né? É possível também. Exatamente. Bom, gente, obrigada, viu? Né? A Karina tá aqui com a gente também. Todo mundo que entrou novamente, seguiu nossa live ao vivo. O programa, esse Ah, mês, ele só vai falar sobre isso, né? Assim, os desafios e dilemas dos processos seletivos atuais. Hoje é óbvio, a gente já começou com um assunto mais quente, mais global, né? Falando de postura. No hum, próximo, a gente vai falar sobre networking, como estimular isso e como fazer um bom pitch do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. E depois a gente vai para uma parte bem humanizada mesmo, com a psicóloga Fabiola Bahia, para falar de como driblar a ansiedade, a depressão e a expectativa dentro desse período de processo seletivo, né? Porque a gente sabe que é um período que pode levar meses, né? E isso é uma das coisas sim, mais importantes, como administrar tudo isso, né? sem dúvida. E Cris, obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente. Foi ótimo, né? A gente Ah, que eu está na linha agradeço. de frente tem que passar as dicas sim para todo mundo, né? Sim, sempre. Pode me chamar sempre. Estou À disposição. pronta, à disposição. Isso. Então Tá tá bom, a bom? gente já vai começar o dia aqui depois, viu, gente? A gente vai desligar aqui, começa o dia de trabalho e assim a gente começa Isso. mais uma semana cheia de vaga, cheia de trabalho, cheia de processo de recolocação para ajudar você a conseguir o emprego dos seus sonhos. É isso mesmo. Excelente semana pra gente, né? Com certeza. Gente, obrigada então por ter participado com a gente dessa live. Vou subir o vídeo agora no IGTV e até amanhã ele tá no canal do YouTube Marcela Butazzi. Um beijo para vocês. Beijo. A gente não se vê na próxima segunda, porque segunda é feriado, né? Então vamos descansar e a gente se encontra no dia 19. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Karina, e todos que acompanharam aqui a live. Boa semana. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.